estar acostumados com isso. Por que o torcedor pode acreditar nessa pesquisa? João, eu quero te agradecer por essa pergunta. Tem gente que não gosta de pergunta difícil. Eu adoro, porque essa é uma pergunta que esclarece, e aí não é só a pesquisa de futebol, mas todas as pesquisas. João, veja você. A Quest, que fez pesquisa presidencial no ano passado, fez pesquisa para governador, conseguiu acertar o resultado da eleição com 2.000 entrevistas nacionais. Então vocês fizeram 2.000 entrevistas para presidente no Brasil e acertaram o resultado. Acertamos o resultado. Desta vez, de maneira inédita, a Quest foi, a pedido da Itatiaia e da CNN, fazer 6.507 entrevistas. Olha só, nunca houve no Brasil uma pesquisa desse tamanho. Segundo elemento, João, todas as pesquisas já publicadas no Brasil sobre futebol eram pesquisas carona. Você sabe o que é isso, João? O cara vai fazer uma pesquisa sobre política, sobre carros, sobre economia e bota o futebol no meio. Essa é diferente. Essa é o tema central é futebol. Exclusiva sobre futebol. Isso tem muita diferença, porque o torcedor está olhando para aquilo de uma maneira muito mais detalhada. E por fim, João, em geral, no Brasil, são feitas pesquisas em 125 municípios. Isso é a média. Sabe quantas cidades a Quest visitou para realizar esse levantamento, raio-x? Quantas? 325 cidades. João, não tem nada desse tamanho. Por que isso é importante? Porque o torcedor não está só nas capitais, não está só nas grandes cidades. Você tem que ir nas cidades médias, cidades pequenas. Você tem que ouvir as pessoas para ter um levantamento fidedigno. E foi isso que eu ouvi da direção da Itatiaia, foi isso que eu ouvi da direção da CNN. Nós queremos, de fato, um levantamento que possa representar não só o tamanho das torcidas, mas ter um diagnóstico, um raio-x completo dos hábitos, dos interesses, de como se comporta o torcedor. E é isso que a gente foi fazer e a gente está muito feliz com o resultado. O engraçado é que pesquisa, o cara fala o seguinte: mas eu não fui ouvido. É mais ou menos o seguinte: você não precisa tomar o caldeirão inteiro de sopa para saber o gosto que a sopa tem. E para fazer um exame de sangue, você não precisa tirar o sangue inteiro da pessoa, você tira uma amostra que te traz uma realidade daquilo. Mas eu não vou te fazer as perguntas boas, só vou te fazer as perguntas ruins. Senão não seria o João Vitor Xavier. E porque é esse o espaço, a gente tem que trabalhar trazendo os dados para quem está em casa, para que o produto tenha credibilidade e tenha confiança do máximo de pessoas. Você tem 3 torcidas xingando muito. Você tem a torcida do Vasco, sempre foi uma grande torcida do futebol brasileiro e que parece com números pequenos. Você tem a torcida do São Paulo, que historicamente, em pesquisas normalmente menores, mas que em várias que foram feitas e que a gente respeita muito também, sempre tinha uma torcida maior do que a torcida do Palmeiras. E na sua pesquisa, a torcida do Palmeiras está maior. Claro que ali tem uma margem de erro, mas está maior. E você tem a torcida do Cruzeiro, que na maioria das pesquisas tinha um número maior do que a torcida do Atlético. E nessa pesquisa há um empate técnico entre as duas. Eu queria que você trouxesse a sua percepção analítica de pesquisa e os dados que levaram à composição desses números. Ótimo, João. De novo, que bom que aqui as perguntas são as necessárias, né? Para o levantamento ser explicado. Então a primeira coisa é o seguinte: geralmente, os levantamentos feitos sobre futebol, como a gente acabou de dizer, são levantamentos carona, que tinham outros interesses. Então, João, como é que os institutos geralmente fazem a composição do ranking das torcidas? Eles perguntam: você torce para algum time de futebol? Depois que a pessoa responde a primeira opção, o instituto dá a opção para uma segunda resposta. O ranking final, geralmente, é soma de primeira e segunda opção. Por que a Quest optou por fazer diferente? Isso tem significância sobre o resultado. A Quest optou por separar o que é torcedor do que é simpatizante. Qual que é a pergunta que a Quest fez para o entrevistado? A gente chegou na casa das pessoas e perguntou: primeiro, você se considera um torcedor de futebol? E aí, qual foi a resposta do brasileiro? 80% das pessoas dizem que sim. Então, 80% dos brasileiros se dizem torcedores de futebol. Esse já é um dado muito importante. De cada 10 brasileiros, 8 dizem torcer para algum time de futebol. Se auto-identificam, que é muito forte, né, João? Porque uma coisa é alguém dizer, a minha mãe falar: não, o Felipe gosta de futebol. É diferente quando você se intitula torcedor. Então essa é a primeira pergunta. Depois, as pessoas que responderam que são torcedores
das 6.507, a gente perguntou: para qual time você torce? Já que você é torcedor, eu posso fazer essa pergunta. Muito bem. É daí, João, que nós tiramos o ranking que está publicado. Felipe, mas por que vocês não foram para a segunda opção? As pessoas, às vezes, têm uma segunda opção. E, de fato, a pesquisa depois pergunta sobre a segunda opção de torcida das pessoas. Por que a gente não fez isso, Ale, João e Alexandre? Porque a gente precisava, nesse raio-x, identificar qual é a prioridade quando a pessoa tiver que escolher, na hora de consumir, na hora de assistir jogo, na hora de ouvir no radinho, o que ela vai ver primeiro, né? E isso tem um impacto, sobretudo, João, na torcida do Vasco. O Vasco é o típico time, vocês vão ver depois, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é o típico time que tem muita gente de segunda opção. Nordeste do Brasil, o cara torce pro CRB e pro Vasco. Exatamente. O cara torce pro CSA e pro Vasco. O cara torce pro... me ajuda aqui, ô professor. Então, pro Ceará e pro Vasco. Exato. Então isso impactou, João, no resultado. Ou seja, nas outras pesquisas, o Vasco aparecia maior porque somava-se primeiro e segundo. A gente não fez isso. Por quê? Porque eu quero saber o tamanho do CRB no Alagoas. Eu quero saber o tamanho do Paysandu, do Remo. Eu quero saber o tamanho do Ceará. Ou seja, era muito importante nesse raio-x identificar a primeira opção das pessoas e depois detalhar o segundo. Então essa já é uma diferença importante. Então você considera que essa diminuição aparente do Vasco é muito difícil você comparar produtos distintos. Muito difícil. Essa pesquisa que foi feita nunca teve outra igual. Mas claro que o torcedor que está em casa, na cabeça dele, ele faz a comparação com o que ele já tinha visto. Então a gente não vai descartar isso por respeito e por idoneidade, porque o que a gente quer fazer aqui, e me permita, Felipe, dizer uma coisa. A Itatiaia e a CNN, elas não fazem pesquisa. A Itatiaia e a CNN contratam uma pesquisa. Quem fez a pesquisa foi o Instituto Quest. Então, é a mesma coisa que você, que está em casa, contratar um exame de sangue. Você não fez o exame de sangue. Você contratou o Hermes Pardini, fala outros laboratórios aí. Geraldo Lustosa, o laboratório da Unimed, para fazer o exame para você. Então, é isso que a Itatiaia fez. A Itatiaia contratou um instituto de pesquisa que fez. Nós ficamos sabendo do resultado quando ele nos apresentou, e é o resultado que está apresentado aqui, para deixar muito claro o que é o papel da Itatiaia. E aí eu quero reforçar uma coisa importante, que é o seguinte: no Twitter muita gente hoje me perguntou, mas Felipe, a CNN... Olha, eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo, eu tenho o maior prazer em dizer isso, né? Eu tive total liberdade de trabalho, porque isso faz parte dos valores da Quest. A Quest não trabalha, sob nenhuma hipótese, com qualquer contratante que venha impor qualquer coisa. Isso também não existiu. Pelo contrário, nós queremos tudo certo, nós queremos os números corretos, nós queremos que você faça o trabalho técnico correto que você sabe fazer. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Ainda vou contar uma outra coisa de bastidores. Na hora que nos foi apresentada a pesquisa, veio uma discussão. Como se apresenta a pesquisa? 5, 5,1, 5,2, 4,8, 4,6... E o professor Felipe disse o seguinte: gente, não há essa discussão. Com a margem de erro que tem, eu tenho que apresentar dessa maneira. E assim foi apresentado, porque foi a decisão técnica de quem fez a pesquisa e que foi respeitada pela CNN e pela Rádio Itatiaia. É isso mesmo, João. Então, o primeiro componente é metodológico, de explicar a questão do VAR.